Fui procurar minhas ferramentas e utensílios para começar a gravar conteúdo para as redes sociais e me deparo com este ambiente totalmente insalubre, onde prolifera a podridão e criaturas perigosas. Um amontoado de troços inúteis e madeira podre. Terei de adentrar nesse lixão a fim de buscar meu tesouro, minhas ferramentas. Morido apenas de coragem e sua atenção, dou início a essa aventura, um tanto quanto mórbida. Comecei pegando essa caixa de plástico preto, onde encontrei muito lixo, algumas ferramentas e até um paquímetro digital de plástico que infelizmente já se encontrava morto. Que Deus o tenha. Depois, passei a separar por grupos de ferramentas para dividir o lixo do luxo. Achei alguns parafusos, chaves de boca, brocas, umas bugigangas e alguns alicates. Partimos então para a próxima caixa de plástico preta de trecos, onde encontro um kit de bits novinhos da Black & Decker. É uma pena que algum outro saqueador tenha sido capaz de surrupiar a maior parte e se evadir do local antes da minha chegada. Decidi separar também este metal precioso para uso futuro. Encontrei um par deste mecanismo conhecido como sargento, muito úteis por sinal. Também encontrei este objeto enigmático, sobre o qual não sei nadica de nada. A fim de obter mais espaço no ambiente de trabalho, decido reutilizar uma das caixas pretas para armazenar esse conjunto de chaves. Deparo-me com este cesto, uma peça de artesanato dos habitantes locais, feita de algum tipo de palha, que servirá muito bem para armazenar quinquilharias que me podem ser úteis. Um par de chaves deve desbloquear algum tipo de trava. Não tenho tempo para isso. Garimpo mais alguns diamantes nesta caixa e o que não me serve vai para o descarte adequado. Volto ao lixão. Busco mais um amontoado de trecos e trago de volta para minha base. Depois de buscar mais um recipiente para o descarte adequado dos detritos, reinicio a coleta de recursos. Encontrei mais este kit de ferramentas da marca Makita em excelente estado. O saqueador que veio antes de mim também deve ter afanado os itens que mais me interessaram. Não posso fraquejar em minha busca. Me deparo com um animal grotesco, mas que por sorte já estava morto quando o encontrei. Mesmo depois de mais essa frustração, fico animado em minha busca, pois se buscar com afinco e ainda mais força de vontade, posso encontrar outros tesouros valiosos, como esse kit da Makita. De volta àquele fim de mundo, coleto outra caixa contendo algumas garrafas vazias e outras coisas. Depois de me desfazer das tais garrafas, me deparo com algo parecido com um tipo de motor elétrico. Decido testá-lo em minha base para aferir as especificações do dito cujo. Se funcionar, terei tirado a sorte grande. Que maravilha! Está vivo! Depois de encontrar mais alguns metais preciosos, encontro também um recipiente com uma fonte de Xbox One genérica queimada e algo que aparenta ser um grimório antigo ou algo do gênero. Levei-os até minha base. Não eram grande coisa. Nesta outra caixa, encontro algo que me interessa. Parece um par de luvas usado em algum tipo de ritual de batalha. Há indícios de que o antigo portador morreu por algum tipo de maldição que apodrecia as mãos enquanto as usava. Mais alguns resíduos devidamente descartados. Selecionando mais uma caixa, encontro dentro dela algum tipo de vasilhame que fora usado para alimentar filhotes, mas dentro dele haviam mais parafusos. Encontro também alguns cabos e um esmerilhadeiro em ótimas condições de conservação. Em outra leva, encontrei este esmeril defeituoso. Um suporte para encaixar a furadeira manual de qualidade duvidosa, faltando algumas peças e alguns acessórios de outros equipamentos de marcenaria. O que me anima, uma vez que se encontrei os acessórios, as máquinas podem estar próximas. E estes foram os espólios coletados até então. Junto também foi recolhido muito detrito para ser devidamente descartado. Partindo para a coleta em outro ponto, me deparo com este receptáculo de cerâmica. Vocês viram isso? Certamente acabamos de ver um espécime vivo da periplaneta americana, a barata doméstica ou barata de esgoto. Como ela fugiu, não deve nos causar maiores problemas. Voltando à nossa coleta, encontro também essa trena enferrujada que há muito não vê dias de glória. Infelizmente será descartada. Ao terminar de recolher tudo de útil e descartar o que não o é deste receptáculo, podemos apreciar o quão intrigantes são seus padrões. Encontro também esta carcaça que outrora foi uma incrível máquina capaz de reproduzir os mais incríveis jogos eletrônicos como Grand Theft Auto Vice City, entre outros grandes pérolas. Hoje um pedaço inútil de metal. Preciso mover esta grande caixa de bugigangas, mas ela está muito pesada. Não consigo fazê-lo enquanto registro nossa jornada em vídeo. Pronto. Mais uma peça do artesanato local. Ao remover mais algumas quinquilharias, avisto uns itens que a mim parecem interessantes e me apresso a resgatá-los. Encontrei as seguintes máquinas: uma serra tico-tico, uma plana elétrica, uma serra circular, uma furadeira barata, mais alguns acessórios.
Paro para apreciar este incrível exemplar de engenhosidade. Se fosse para adivinhar, diria que se trata de algo para auxiliar o usuário em soltas de aparelhos eletrônicos. Encontro um sargento maior do que os anteriores. Excelente. Está variado, mas ainda será de grande ajuda. Mais alguns acessórios e mais lixo para ser descartado corretamente. Encontrei também mais um animal perigoso. Desta vez um aracnídeo de espécie por mim desconhecida. Os biólogos que me assistem que me perdoem, mas preciso dar cabo da vida dela. Aos que por acaso estão rindo do meu calçado, saiba que é uma edição limitada confeccionada para adentrar os ambientes mais inóspitos como os que estamos lidando agora. Termino de recolher esses eletrodos de solda e posso enfim descartar mais esta caixa. E estas foram as máquinas encontradas nessa parte deste fim de mundo. Chegou a hora de limpar e tirar proveito desta máquina estacionária que me brilhou os olhos desde o primeiro momento que a vi. Uma serra de bancada. Depois de remover alguns metais preciosos e uns detritos que estavam sobre o maquinário, utilizo de minhas mandingas para me desfazer do resto do lixo sobre a máquina que desejo resgatar. Abracadabra. E está pronto. Não poderei mais desperdiçar tempo nessa quantidade absurda de lixo. Os reservatórios de minha base estão abastecidos e me parece que os detritos não param de aparecer. Irei finalizar a fase da coleta buscando mais metais preciosos neste saco plástico que encontrei. Deste ângulo consigo mostrar para vocês como as coletas e os saques têm sido lucrativos. Fui capaz de acumular uma espessa camada de gordura sobre meu abdômen a fim de melhorar minhas chances de sobrevivência em caso de me perder em uma dessas jornadas. Sem contar que também me serve como armadura. Finalizada a busca de metais preciosos no último saco plástico encontrado, começo a mover a última caixa de detritos quando sou surpreendido por uma peripécia do universo. Mesmo com meu coração cheio de ódio e vontade de dizimar uma civilização, contenho minha ira e apenas limpo o lixo gerado e preparo para o descarte adequado. Passada a noite, me desloquei até um empório próximo para adquirir alguns recipientes a fim de separar e armazenar corretamente alguns dos metais preciosos encontrados. Também comprei alguns marcadores permanentes que acabarei não usando. Sem demora, começo a realizar a separação e categorização dos metais preciosos que encontrei, de modo que possa tê-los à mão de maneira mais rápida quando forem necessários. Esse processo de separação dos metais foi muito desgastante e levou muito mais tempo do que o esperado. Uma vez que estavam todos misturados no cesto de palha que eu havia previamente encontrado, precisei definir algumas categorias específicas que funcionam muito bem em minha mente, mas que eu jamais conseguiria repassar para outra pessoa. Felizmente, não tenho intenção de vendê-los. Serão utilizados em meus próprios projetos e nos reparos de minha base. Depois dos metais preciosos separados e categorizados, era hora de organizar as brocas de perfuração que foram encontradas. Separei-as me baseando no tipo de material no qual elas performam melhor: madeira, concreto, metal. Também separei e organizei algumas ferramentas que já tinha em meu estoque pessoal. Temos aqui mais uma atualização da organização dos recursos que disponho em minha base. Não pude registrar em vídeo o descarte adequado das caixas que ocupavam a parte central da minha base, mas posso garantir que foram devidamente descartadas. Separei as madeiras podres e inchadas que ocupavam minha base de modo que facilite a coleta quando chegar a hora de descartá-las também. Chegou a hora de usar o maquinário encontrado para produzir algo para auxiliar no devido armazenamento dos recursos coletados. Irei confeccionar uma bancada longa de 6 pernas com uma prateleira embaixo e um painel para que possa guardar as ferramentas encontradas. Utilizo da serra circular de bancada para cortar as peças que formam o tampo e as prateleiras de baixo. Também cortei essas peças quadradas que se tornarão suportes para as prateleiras de baixo. Partimos então para o corte das partes que serão as estruturas das pernas da tal bancada. Como tudo está sendo fabricado com compensado, decidi estruturar as pernas como se fossem vigas H. Assim teremos uma mesa suficientemente forte suportando o peso de 2 elefantes, ou o meu peso caso decida deitar sobre ela por algum motivo. Com todas as peças devidamente cortadas, seguimos para a montagem e confecção das peças. Neste trecho do registro em vídeo, eu estou montando uma das pernas. Dá para ver claramente que os cortes não saíram no esquadro perfeito. Parece que essa serra circular não estava em perfeito estado. Terei de atualizá-la em um projeto futuro. Ficou bom o suficiente. Neste momento, eu estava realizando a fixação de um dos pés da bancada. Como todos são parecidos, achei que registrar apenas um seria o suficiente. O problema é que me envolvi demais na montagem dos pés do tampo da mesa, de modo que me esqueci de registrar momentos cruciais. Outro problema é que, com o cair da noite, precisei desligar o maquinário para não atrair a ira dos habitantes locais, pois minha base está montada em uma área residencial. Enquanto tentava registrar a sujeira deixada por nossa empreitada do dia anterior, me deparo com essa criatura majestosa. É sem dúvidas um lindo espécime. Retomando a montagem da bancada, parto para o posicionamento do suporte das prateleiras de baixo. Depois de colocar o suporte das prateleiras, podemos ver como as pernas da bancada estavam tortas, mas agora estão retas o suficiente.
E finalmente podemos ver a bancada, quase em sua forma final. Parto então para o processo de pendurar os painéis de madeira. Não tem nenhum segredo. São apenas grandes pedaços de chapa de compensado na parede. A fim de liberar mais espaço na minha base, começo a colocar os retalhos de madeira na prateleira debaixo da bancada recém-confeccionada. Durante uma forte tempestade, percebi que minha base estava com algumas goteiras. Sei que a decisão correta a ser tomada seria impermeabilizar completamente toda a estrutura, mas fui acometido por um grande mal que aflige nossa espécie: a preguiça. Decidi fabricar então uma espécie de calçado para a bancada, de modo que ela não mais pise no chão molhado. As peças do vestuário são feitas do mesmo material que meus calçados especiais para ambientes inóspitos, então acho que resistirão às intempéries. Sem contar que ficou um luxo. Vamos agora cortar as madeiras que compõem as prateleiras superiores e os pequenos armários laterais que serão pendurados no painel. Neste momento, minha tia decide me visitar em minha base, para me questionar se estou fazendo a prateleira para pendurar no painel. Ela ficou muito impressionada com a minha resposta positiva. Percebam que ela também ostenta uma boa reserva de gordura. É bom saber que os lucros dos saques estão valendo a pena não apenas para mim, mas também para aqueles com quem me importo. Não pude registrar a confecção dos armários laterais, mas vocês podem ver que são peças bem simples. Depois foi só parafusá-los do painel de madeira. Confeccionei alguns puxadores e dobradiças para os armários usando uma tira de tecido que encontrei entre as tralhas que iriam para descarte. Então comecei o processo de expor os espólios encontrados em nossa jornada. Utilizei pregos mesmo na maioria dos casos, pois é o que mais faz sentido, uma vez que poderei facilmente reconfigurar a posição dos itens expostos apenas mudando os pregos de lugar. Tudo estava ficando top. Então, fui interrompido em meu planejamento da posição dos recursos coletados, pois precisávamos carregar o container de lixo com os itens que ainda não haviam sido devidamente descartados em local adequado. Depois disso, decidi revisitar o ambiente que outrora só poderia ser adentrado com equipamentos especiais para mostrar que já podem ser habitados novamente. Voltando à minha tarefa de expor todos os recursos valiosos encontrados em minha aventura, percebo que nem tudo poderá ficar em pregos, então decido fabricar alguns suportes. Decido também confeccionar alguns pequenas gavetas para armazenar os metais preciosos que coletei. Esse processo deu muito mais trabalho do que eu imaginara. Pode ser que um planejamento burro e algumas medidas equivocadas tenham colaborado para com os problemas enfrentados. Mas depois de muito esforço e choro, fui capaz de montar as gavetas tortas de maneira suficientemente satisfatória. Também utilizando de puxadores improvisados. Este agora foi o processo de fabricação dos suportes para os bits que encontrei. Posso finalmente dizer que essa aventura se encerra por aqui. Continue acompanhando para participar da próxima jornada.